Muito triste o que aconteceu hoje. Muito triste. Assim, é, é até difícil de comentar um jogo desse, né? Mas vamos tentar aqui, né? Vamos fazer o máximo. Gente, é o seguinte. Eu vou começar o vídeo da seguinte forma. Esse time é o time mais incompetente que eu já vi na minha vida. Esse time é o time mais incompetente que eu já vi na minha vida. Não é possível que esses caras percam tanto gol assim. E não é nesse jogo, gente. Não é contra um adversário fraquíssimo que nem esse Recoleta. Não é. Não tem nada a ver com esse jogo de hoje, cara. O que eu tô falando é contra o Palmeiras a gente perdeu o gol. Perdeu chance de fazer 3-0 e não fez. Não fez pela incompetência dos jogadores. Contra o Palmeiras, contra o Bahia, em vários jogos, gente. Olha a quantidade de gol que esses caras perdem. Olha a quantidade de gol que os caras perdem contra o Fluminense. Vou voltar lá atrás. Contra o Fluminense, que foi o primeiro jogo aí, o segundo jogo dessa sequência sem vitórias, que agora chega a 7 jogos, né? Inacreditável. Não tá perdendo, mas também não tá ganhando, né? Inacreditável isso. Contra o Fluminense, tava 1-0 já pro Santos. O Gabigol, o Gabigol perdeu um gol cara a cara na pequena área. Era 2-0, ali podia ter sido outro jogo. Aí todo mundo já sabe o que aconteceu, o Santos fez 2-1 e depois tomou a virada. Contra o Bahia, o Lautaro faz aqueles 2 lances inacreditáveis que ninguém entende, né? Que ninguém entende. Vou chegar mais pra cá aqui. A câmera tá posicionada aqui. Contra o Bahia, o Lautaro faz aquilo que fez. Contra o Palmeiras, o Santos perde 2 contra-ataques, que eram 2 gols para matar o jogo, e a gente tomou um empate, e se não fosse o VAR, teria perdido o jogo. Eu vou continuar com aquele mesmo discurso, porque não tem o que falar do técnico, gente. O que a gente vai falar do Cuca? O que a gente vai falar do Cuca? Fala para mim. Esse é o primeiro caso que eu não vejo culpa nenhuma do treinador. Nenhuma. Zero culpa do treinador. Não é culpa do treinador, gente. Não é porque eu gosto do Cuca e acho ele bom técnico. Não é. Eu não tô passando pano. Mas se a gente olha o jogo, é só olhar o jogo, gente. Olha todos os jogos do Cuca. Qual que ele teve culpa, realmente? Qual que ele teve culpa? Fala pra mim. Ah, o Santos empatou 5 jogos seguidos. Desses 5 jogos, olha quantos é, gols o time perdeu. E olha quantas merdas a defesa fez. Erros individuais, erros de passe no meio-campo. Aí querem que o cara faça o quê? Ele recuperou o Rollraiser, gente. O cara recuperou o Rollraiser. Rollraiser que todo mundo criticava, que todo mundo falava mal. O Cuca recuperou o Rollraiser. A parte dele ele tá fazendo, mas do jeito que estão as coisas e do jeito que o Cuca é, que a gente já conhece como é que ele infelizmente tem um psicológico muito ruim.
É capaz dele pedir pra sair depois de hoje, cara. Espero que não, espero que ele continue aí. Mas é capaz dele pedir pra sair porque ele. Porra, o cara. Mas, ó, raciocina comigo aqui. Imagina que. Se põe no lugar do técnico, tá? Para um pouco e se põe no lugar do técnico. Todos os jogos acontece a mesma coisa. Eu estava falando no grupo de WhatsApp aqui e vou falar para vocês aqui também. Não adianta a gente colocar a culpa no treinador, sendo que todos os jogos acontece a mesma coisa. Todos os jogos esses caras perdem gols feitos. Todos os jogos têm um erro individual do time. Todos os jogos o time toma gol no final. Entendeu? Então, assim, a culpa é do treinador. Eu falei no grupo, num grupo aqui e vou falar aqui. O treinador, ele tem um limite. Eu, desde que esse canal começou, começou lá em 2016, né? Mas eu comecei a usar ele para valer em 2020. Então vamos pegar a partir de 2020. Eu sempre dividi responsabilidades aqui nesse canal. Uma parcela é dos jogadores, outra parcela é do treinador. Mas nesse caso, gente, não tem como. A culpa é dos jogadores, inteiramente dos jogadores e de quem contratou. Do senhor Alexandre Matos e do senhor Marcelo Teixeira. Agora, o técnico não tem responsabilidade nenhuma nisso. Olha os gols que os caras perdem. O Neymar fez o gol, jogou bem, sabe? O Neymar ajuda o time, sempre ajuda, sempre que ele pode, ele ajuda. Mas olha o gol que o Gabigol perdeu hoje. Olha o gol que o Gabigol perdeu. Olha o gol que o Neymar perdeu sem goleiro. Sabe? O time demora para chutar no gol, fica tocando de lado. O Gabigol, aí eu vou criticar o Cuca. A única coisa que eu tenho que criticar o Cuca nesse vídeo é por que ele deixou o Gabigol 80 minutos no campo. O que o Gabigol estava fazendo? Nada. Perdeu um gol sem goleiro no primeiro tempo. Sabe, o time não mata o jogo. O time não mata o jogo. Perde trocentos gols e é todo jogo. É contra o Recoleta e é contra o Palmeiras. A história se repete. Independente do adversário. Não é que o time não ganha do Recoleta por incompetência dos jogadores. O time não ganhou do Palmeiras por incompetência dos jogadores. Porque a gente jogou melhor que o Palmeiras, gente. A gente jogou melhor que o Palmeiras. O jogo inteiro. E os jogadores perderam 2 gols que foram perdidos por pura incompetência, porque o contra-ataque estava montado, 3 contra 2, e o Gabigol chutou em cima do zagueiro do Palmeiras. E no outro, o Barreal, era só ele bater cruzado e fazer o gol, e não fez. É contra o Palmeiras, é contra o Recoleta, é contra o Fluminense, é contra o Bahia. Todo jogo é a mesma coisa, é um filme repetido. E se o Recoleta tem um pouquinho mais de qualidade, tinha virado o jogo no final. Como aconteceu com o Fluminense, como quase aconteceu com o Bahia, como aconteceu com o Palmeiras, mas o Klaus anulou o gol. É isso. A incompetência dos jogadores é um negócio inacreditável. É inacreditável. Eu nunca vi um negócio desse, gente. Em 25 anos que eu acompanho o futebol, desde que eu nasci, eu nunca vi um negócio desse. Eu nunca vi um elenco tão incompetente que nem esse. Aí você tem que colocar a culpa em quem contratou esses jogadores e principalmente dos jogadores. Porque não é possível. Quem entra em campo, ó, eu vou falar uma coisa aqui que muita gente pode não concordar,
Eu vou falar. Quem contrata é a diretoria, né? E eu já falei várias vezes aqui, falei até nesse vídeo, o senhor Alexandre Matos e a diretoria estão fazendo um trabalho péssimo. Péssimo. Eu não estou falando isso. Agora, se você contrata o cara, se você assina um contrato com o jogador, você espera o melhor dele, né? Você espera que ele não seja incompetente, você espera que ele faça gol, você espera que os, os zagueiros que contrata saibam defender. Você espera sempre o melhor dos jogadores, né? Todo mundo sempre espera o melhor dos jogadores. Mas aí quem vai entrar em campo e quem vai decidir e quem vai desempenhar bem nos jogos são os jogadores. Não é o presidente, não é o Alexandre Matos, não é o Cuca, são os jogadores. E esses jogadores são incompetentes. Esses jogadores são incompetentes. Aí acontece o que aconteceu hoje, acontece o que aconteceu contra o Bahia, acontece o que aconteceu contra o Fluminense, acontece o que aconteceu contra o Palmeiras, contra o Recoleta, na Vila. O Santos perdeu um monte de gol naquele jogo também. Aí o Luan Pérez fez um pênalti e os caras empataram o jogo. Hoje foi a mesma coisa, cara. Foi a mesma coisa hoje. A zaga deu mole e os caras empataram o jogo. Então, assim, gente, esses jogadores têm que começar a ser cobrados. Porque, assim, aí o time consegue esses resultados horrorosos que está conseguindo nesses últimos jogos. Aí a culpa vai para a diretoria, vai para o presidente, vai para o técnico, vai para o Neymar. Falam de todo mundo, só não falam do elenco. Só não falam do elenco. Olha o Gabigol hoje, cara. Olha o gol que o Gabigol perdeu. Porra, vocês estão de brincadeira comigo. Olha a displicência desses jogadores. Olha a displicência desses caras. Então, assim, não adianta mais, cara. Chegou num ponto que o presidente não pode fazer nada a não ser cobrar. O técnico não pode fazer nada a não ser cobrar. E é isso. Tem que cobrar desses jogadores, porque é pura incompetência, cara, desses caras. É pura incompetência. E, é, e eu falei pro meu pai, depois que o jogo acabou, eu falei pro meu pai, pai, é um filme repetido, todos os jogos. Todos os jogos acontece a mesma merda. Então, assim, chegou num ponto que, assim, não adianta mais a gente falar. A gente sabe que a gestão é muito ruim, é uma merda. A gente sabe que o presidente é incompetente. Não adianta mais falar isso, gente. É ano de eleição. É ano de eleição. Logo, logo ele sai, ele não vai ser reeleito. Sabe? Não vai ser reeleito. Fez um trabalho péssimo, horroroso. Endividou o clube em 400 milhões. Mas aí é o que eu falo. O Corinthians tá com uma dívida de 3 bilhões. Ganhou 3 títulos em um ano. Por quê? Porque lá tem jogadores competentes. Lá tem jogadores competentes. Lá tem jogadores que se fecharam e ganharam os títulos. Aqui nós temos jogadores incompetentes. Porque a gestão do Corinthians também é incompetente, que nem a do Santos. A gestão do Botafogo também era incompetente em 2024 e ganhou. Ganhou uma Libertadores e um Brasileiro. E a gestão era igualmente, ou até pior, ou até mais incompetente que a do Santos. A gente tá vendo o que aconteceu no Botafogo. O que está acontecendo no Botafogo. A gente está vendo agora. As coisas que estão estourando lá. Mas eu estou falando de dentro do campo. Lá os jogadores se fecharam e com competência, com qualidade, ganharam 2 títulos. Aqui os jogadores são incompetentes. A torcida precisa
entender essa merda de uma vez por todas. E aí, não sou eu que chuto, não é o Marcelo Teixeira que chuta a bola, não é o Alexandre Matos, não é o Cuca, não é ninguém. São esses caras, são os 11 que estão lá dentro, cara. Então, assim, vamos parar com esse discurso aí de falar sempre a mesma coisa. E isso não resolve nada. Não resolve porra nenhuma isso, cara. Não resolve nada. Tem que cobrar desses jogadores. O que nos resta é cobrar desses jogadores que eles consigam no mínimo 45 pontos e a gente saia da zona de rebaixamento. Aí, ano que vem vai mudar a gestão, vai mudar o presidente. Aí a gente vê como é que vai ficar as coisas. Mas o foco agora tem que ser 45 pontos e cobrar desses incompetentes, desses jogadores, que acertem o gol, que ganhem jogos. Tem que cobrar desses jogadores, não é mais de ninguém, cara. Todas as merdas que o presidente podia fazer, ele fez. Todas as merdas que o presidente podia fazer, ele fez. Fez uma merda atrás da outra. Fez uma merda atrás da outra. Só que assim, chegou num ponto, cara, que assim, já tá feito, sabe? A merda já tá feita. Agora resta o quê? Resta esses jogadores entrarem na porra do campo e jogarem bola. E não serem tão displicentes e tão incompetentes. É isso que tem que fazer. É isso que tem que acontecer. É isso. Eu sei que vai ter um monte de influenciador aí que vai continuar falando a mesma coisa e não vai adiantar porra nenhuma. Não vai adiantar nada. Aí os caras ficam, mas quem que contratou esses caras? Pô, a gente sabe que Marcelo Teixeira contratou os caras, cara. A gente sabe que o Alexandre Matos é muito ruim. A gente sabe disso. A gente sabe. Agora, a incompetência desses caras dentro de campo é que ninguém fala. É isso que eu fico revoltado. A incompetência desses caras dentro do campo, ninguém fala. Ninguém fala. É isso, gente. É isso. Tem que cobrar desses jogadores e os jogadores têm que parar de ser displicentes e incompetentes. É isso. É isso que tem que acontecer, tá? Mais uma noite mal dormida, mais uma noite com dor de cabeça, mais uma vez que amanhã eu vou ter que chegar no trabalho e o pessoal me perguntar: "E aí, e o Santos?" Eu vou ter que falar: "Ah, tá mal, não ganha de ninguém." Mais uma vez, por conta desses jogadores incompetentes. É um filme repetido toda semana, cara. Toda semana é essa merda. Entendeu? Eu tô rezando pra chegar a parada pra Copa. Eu não aguento mais, cara. Porque eu nunca vi um negócio desse. Sério. Eu nunca vi um negócio desse. Pô, leva um pastor lá no CT. Não é possível. Eu tô começando a achar que esse problema é espiritual. Não é possível, cara. Leva um pastor no CT pra falar com esses caras, pra orar por esses caras. Leva o Ricardo Oliveira lá, pede pra dar uma palavra pros caras. Ou contrata um psicólogo pra cada um. Vai lá, gasta uma grana, contrata 50 psicólogos aí, um de 1 a 2 psicólogos para cada um. Porque não é possível. A gente tem que resolver esse problema de algum jeito com esses jogadores. Não é possível. Estou começando a achar que isso aí é espiritual. É psicológico e é espiritual. Não é possível, gente. Não é possível. Porque o time ficar 7 jogos sem ganhar. Eu já vi o time ficar 10 jogos sem ganhar, com o time não jogando nada. Mas desse jeito, que nem tá agora, desse jeito que joga melhor que todo mundo, mas não ganha. Não ganha jogo. Por causa da incompetência dos jogadores. É inacreditável, gente. É inacreditável. Não é possível, cara. Que tristeza. Isso é triste. Isso é angustiante. Não tem condição, cara. Não tem condição. Porra, pelo amor de Deus.
Mas é isso, tá? Um abraço pra vocês.